Olá, meu querido e amado irmão e irmã em Cristo Jesus. É um prazer e um privilégio mais uma vez poder estar aqui com vocês para meditarmos um pouco da palavra de Deus. E hoje, em especial, segunda-feira, dia 14 de setembro, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que têm acontecido não somente em minha vida, mas na vida dos membros da igreja a qual eu faço parte. Atualmente eu sou membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, aqui no centro de São Paulo, ali na Praça Princesa Isabel. O pastor titular da igreja, o pastor Paulo Eduardo, foi movido pelo Espírito Santo de Deus a trazer nesses últimos 2 meses várias mensagens sobre o tema do viver o extraordinário de Deus. E ontem ele baseou-se em Lucas capítulo 9, quando, a partir do versículo 28, Jesus é-nos contado que houve uma manifestação na vida de Jesus, que foi uma manifestação gigantesca, que foi uma manifestação tremenda, que quando Jesus se transfigurou na presença de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E o pastor Paulo, ele nos convidou a buscar o subir o monte, porque o texto diz que Jesus tomou esses 3 discípulos e subiu ao monte para orar, subiu ao monte para buscar as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas saem desse plano físico, elas saem desse campo das coisas rasas e das discussões infundadas. As coisas espirituais, conforme está escrito lá em Coríntios, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, ontem o pastor Paulo nos convidou, nos motivou a subir ao monte, a deixarmos as coisas rasas desta vida. E quando eu digo coisas rasas desta vida, são também os nossos desejos pecaminosos, são os nossos desejos ardentes por não realizar e fazer a vontade de Deus e caminhar para o alvo, seguindo a Jesus, andando no Espírito, comendo do fruto do Espírito e exalando, refletindo a glória de Deus de dentro para fora, abençoando outras vidas. E dentro da sua mensagem, ele citou Romanos capítulo 1, como uma base de algo que ele tratou na mensagem de ontem. E hoje, no meu devocional, eu senti o desejo de ler esse texto e me deparei com uma parte desse texto que falou muito ao meu coração do que realmente é ser igreja, o que realmente significa ser crente em Cristo Jesus, o que realmente significa ser pastor, na qualidade que eu sou pastor. O texto é de Romanos capítulo 1, versículo 11 ao 15, que diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocidamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, não que tenha sido até agora impedido, no que tenha sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois eu sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes. Por isso, quanto em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Quando eu comecei a meditar em todo o texto do capítulo 1,
Primeira coisa que me veio no coração foram dos versículos adiante, dos versículos, a partir do versículo 21 até o final, no versículo 32, a revelação do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo da natureza decaída do ser humano desde o pecado de Adão e Eva. Porque Romanos capítulo 3 também vai dizer que não existe nesse mundo nenhum justo, nenhuma pessoa que busque fazer o bem. E Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20, Paulo dá uma descrição dessa natureza pecaminosa que existe no ser humano e que Deus chegou a um ponto que ele jogou a toalha. Foi essa expressão, né? Essa expressão mais correta. Deus deixou o homem seguir o curso que ele quer seguir. E é por isso que nós vemos tantas aberrações, por isso que nós vemos tanto pecado, o pecado se multiplicando pelo mundo afora e, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, porque o pecado adentrou as portas das igrejas do Senhor Jesus Cristo de toda sorte. Mas acontece que dentro das igrejas de Jesus Cristo existe um remanescente que está sendo convidado por Deus a fazer diferença. E qual é esta diferença que nós estamos sendo convidados a fazer? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que realmente é uma igreja, o que realmente é um crente em Cristo, o que realmente é a função de um pastor numa igreja. Qual é a função de todo servo de Deus que tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor? Primeira coisa, proclamar o evangelho da salvação, anunciar as boas novas do perdão de Deus, da salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos fazer coro contra o pecado e contra toda a imundícia deste mundo, mas nós devemos dizer ao pecador a esperança, a transformação, a mudança. Jesus faz nova uma vida. Então, a primeira questão na vida da igreja de Jesus Cristo, na tua vida como crente em Jesus Cristo, na minha vida como crente em Jesus Cristo, porque mesmo sendo pastor, eu não sou diferente de você, meu irmão. A minha função dentro da igreja, em primeiro lugar, é pregar o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Mas a segunda questão, como membro da Igreja do Corpo de Cristo, como ministro do Evangelho também, é compartilhar de dons e ministérios. Muitas vezes nós estamos nos reunindo dentro das nossas igrejas, em grandes catedrais, em grandes teatros, seja lá onde for, e nós estamos celebrando ritos e liturgias religiosas que em nada contribuem para o crescimento espiritual. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos da igreja de Roma é que ele desejava estar em Roma para que ele pudesse trocar com os irmãos de Roma algumas experiências espirituais. Quando ele diz no versículo 11 que ele gostaria de compartilhar dons espirituais e receber o compartilhamento de dons espirituais, ele está dizendo o seguinte: aquilo que Deus me deu eu quero transmitir a vocês, mas aquilo que Deus deu a vocês eu também quero aprender. A igreja
é esta comunidade de santos em Cristo Jesus, de justificados pela fé, aonde nós devemos interagir para o bem comum, para a edificação, para que as nossas vidas sejam cada vez mais e mais semelhantes à vida daquele que é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz que nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, independente se elas são do povo judeu ou do povo gentil, quem é o povo gentil? É todo aquele que não é judeu. Então, todo aquele que não é judeu é gentil. Então, americano, espanhol, português, japonês, chinês, brasileiro, argentino, uruguaio, jamaicano, todos nós somos gentios. E todos nós carecemos da graça de Deus em nossas vidas. E a graça de Deus só pode ser manifestada através da pregação do Evangelho. Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Não há outra maneira da fé ser ministrada numa vida se não for pela palavra de Deus. Então nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de pregar a todos, mas aqueles que são salvos em Cristo Jesus, nós devemos edificar mutuamente uns aos outros. E é aí que eu volto àquele meu velho ponto, já de 2 mensagens anteriores, da que eu chamo de paternidade espiritual. Deus está em busca de pessoas que invistam em vidas, mesmo que essas pessoas ainda continuem com dificuldades no seu caráter, na sua ética, mas você precisa investir na vida deste irmão que é fraco na fé em algumas áreas, porque você que está de pé tem que se lembrar que você tem que se vigiar sempre para não cair. Mas você que já venceu várias situações através do viver no fruto do Espírito, através do crescimento dos dons espirituais, você tem que compartilhar com os demais. Você tem que investir na vida de outros irmãos. Então, o meu convite para você hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, é que você venha fazer parte desta igreja, de uma igreja transformadora, de uma igreja que queira experimentar o extraordinário de Deus para fazer diferença neste mundo. A igreja faz diferença neste mundo quando ela permite que Cristo brilhe através da sua vida. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma boa semana. E eu quero convidar você, se você quiser ouvir as mensagens sobre o extraordinário de Deus, entre na página da Primeira Igreja Batista em São Paulo, lá no YouTube, e você vai encontrar várias mensagens sobre o viver o extraordinário de Deus, e que você seja ricamente abençoado. Pastor Jussi Eduardo Costa, direto aqui da cidade de Cotia, em São Paulo, para o Brasil, e que está o mundo. Deus te abençoe, fique na paz.